Isso é ele ali na CPMI. Não sei se você ouviu, deve ter ouvido os áudios, né, que foram periciados pela UFABC e pela USP e que foram publicados aqui pela Fórum, pelo jornalista Henrique Rodrigues. E nesses áudios, comprovadamente aí do Heleno, ele fala muito dessa questão do quarto poder constitucional, né? Ele não fala do artigo 142, mas a gente sabe que eles estão sempre recorrendo a esse artigo. Ele não cita nominalmente, mas a gente sabe que eles estão sempre recorrendo a ele, né? Então, ele estando ou não na plenitude das suas faculdades mentais ali no dia de ontem, é um contínuo, né? Essa linha argumentativa deles de não deixar que o resultado eleitoral de 2022 fosse consumado, né? E aí eu queria explorar isso contigo, né? Eles realmente acreditavam nisso, né? Eu queria te fazer a pergunta seguinte: isso é uma coisa assim mais sistêmica, não é? Porque estão tentando colocar, não é uma figura ou outra. Agora é o Garnier, aqui é o Mauro Cid, aqui é o Cid Pai. É engraçado que eles ficam querendo isolar as figuras que estavam sempre juntas e conectadas, né? Queria te perguntar isso, como você vê isso, essa linha, esse sistema ali entre eles? Primeiro, Ana, tem que aplaudir a Fórum, tá? E já fazer uma crítica aos canais de comunicação, efetivamente, do governo. Porque se essa perícia e essa bomba que a Fórum lançou tivesse sido lançada pela revista Veja, ela já teria sido retweetada por entre 10 grandes líderes e aí comunicadores do governo. Agora, como é uma revista de esquerda, uma revista que não é da mídia hegemônica, fica essa situação, né, esperando reverberar por um grande canal de mídia monopolista para que depois venha efetivamente a comparecer. Então, aí os parabéns à revista Fórum de ter lançado esse processo. Não é novidade, os militares eles forjaram a sua história, eles criaram a sua história para dizer que eles fazem parte do nascimento do Brasil desde o século XVII, né? Então, não é difícil você imaginar que esse argumento de que os militares são o ponto central das instituições do Brasil, que são antipolítica e, portanto, técnicos e nacionalistas e honestos e agem para que as instituições não entrem em colapso, essa é uma argumentação que vem desde o processo de formação dos militares. Na AMAN, você já encontra esse tipo de argumento sendo disparado por professores que lá estão há sabe-se lá quantos mil anos, né? E essa situação é, portanto, uma das coisas que une o pensamento militar. Agora, o que impressiona é eles terem tido a audácia de irem adiante com atos de golpe e atos terroristas nesse processo, imaginando que poderiam invocar esse tipo de sandice para continuarem uma tutela que eles julgam ter sobre os civis, mas que, em realidade, desde 1988, desde o processo constitucional, essa tutela se tornou muito mais simbólica e talvez até por um certo medo dos civis, do que referendada especificamente pela Constituição. Quer dizer, me parece que eles entraram numa espécie de autoconvencimento dessas sandices que disseram e tinham certeza absoluta que venceriam a eleição por tudo o que fizeram, por todas as situações e os crimes que cometeram. E a partir daí, quando a coisa não aconteceu, e aí faltou coragem para uma parte do exército, e é importante a gente perceber isso, tá? Porque o golpe não foi dado, não foi porque os militares brasileiros são honestos, capazes, defensores da institucionalidade e da lei. Ele não aconteceu por falta de coragem, porque muito comandante militar olhou para Jair Bolsonaro e ficou com medo de que Jair Bolsonaro viesse a fazer alguma grande bobagem e eles perdessem absolutamente tudo. E aí uma parte saiu fora desse processo. Então, o que a gente tem que entender é isso. Ou o Brasil toma as rédeas disso e se torna, de alguma maneira, um país de maioridade, coloca os seus militares sob tutela do seu poder civil em forma indiscutível, ou nós vamos ficar tomando golpe em looping pelos próximos 10, 20 anos, porque agora eles estão queimados, vamos dizer assim,
sua imagem está danificada no Brasil. Mas daqui a 5 anos, essa narrativa toda já vai ser transformada e nós vamos estar de novo com outro grupo formado pelas academias militares com essa percepção que a Ana chamou aqui. Quer dizer, com essa ideia de que eles são o poder moderador, que eles são a base do Estado brasileiro e que os civis têm que obedecer o que eles têm a dizer sobre essas coisas. Isso aí. Eu coloquei aí na tela o laudo, Ana, da conclusão da perícia dos áudios do Heleno, né? Ele diz que não são verdadeiros. Eu vou colocar aqui e vou ler uma parte para a gente comentar, que diz, né, a conclusão. Portanto, as evidências indicam que os áudios pertencem ao suposto autor, com um intervalo de confiança de 87%, em uma análise conclusiva de confirmação de sua autoria, visto o resultado estar acima de 85%. E continua dizendo, né, eventuais divergências ou contestações de qualquer natureza quanto à apropriação aos falantes deverão ser prontamente e formalmente submetidas pelos consulentes aos subscritores no endereço indicado abaixo, para avaliação técnica e, caso sejam consideradas procedentes, imediata republicação do parecer ou edição de adendo. Caso seja necessário, outras análises poderão ser eventualmente apresentadas em parecer técnico complementar. Os consulentes, ao receberem, utilizarem ou divulgarem o presente parecer ou as informações nele contidas, automaticamente concordam em assumir exclusivamente para si as responsabilidades pertinentes, comprometendo-se a isentar e proteger os pesquisadores do núcleo de computação forense aplicada de qualquer reivindicação eventualmente resultante. Encerra-se o presente parecer técnico, que contém 7 folhas, sendo esta datada e assinada, né, de Santo André, 25 de setembro de 2023, e quem assina é o doutor Mário Gaziro, pesquisador da UFABC. Então, tá aí, né, gente, essa conclusão desse laudo que vai ser encaminhado agora para a PF, né? Asden, é isso que o Fernando falou, é importante, né? Se fosse um grande veículo de comunicação, não só esse furo, mas como outros furos que a Fórum já deu aqui, inclusive em dezembro, né, no processo, e também no janeiro, no processo de 8 de janeiro, foram vários furos, assim, que a Fórum deu, mas existe uma barreira comunicacional, né? Isso não é difícil romper, né? Você que já trabalhou nos grandes veículos aí. O próprio governo, né? O próprio governo o governo supostamente de esquerda, a gente sabe que é um governo de coalizão, que é de centro-direita, até por causa do centrão agora, tal, e não tem nada de errado nessa coalizão, mas o próprio governo não dá. O Renato Rovai tem falado muito isso. Por exemplo, hoje no Superchat alguém nos pediu para trazer a Érica Hilton. A Érica Hilton já foi convidada várias vezes aqui pelo Renato Rovai e simplesmente não respondeu. Silvio Almeida também já foi convidado várias vezes, mas prefere a Globo News, não há problema nenhum nisso. É uma coisa histórica, não é de hoje, viu, Fernando? E Ana e Rebeca. Isso não é de hoje, né? Eu estou na chamada blogosfera, quer dizer, não estou mais, né? Colaboro aqui, mas estive na blogosfera desde o início dos anos 2000 até 2019, quando eu passei o meu site para a Conceição Lemes, para ela tocar o site Viu Mundo. E era muito difícil conseguir entrevistas com pessoas do governo, né? Eles preferem, mesmo a esquerda, e apesar de terem sido alvos de ataque, eles ainda, até hoje, ficam na fila das páginas amarelas da Veja. A Veja que publicou dezenas de capas contra o Lula, tal. Então, assim, sair na Globo News, e eu admito, o alcance é muito maior, né, em alguns desses canais, né? Mas o poder de disseminação das informações do ICL, em conjunto com o Fórum e com outros meios, é equivalente, né? Tem muito mais repercussão alguma coisa que a gente dá aqui do que quando o Estadão publica. Mas nós temos essa síndrome, infelizmente, e é por isso que não há
não é replicado. Só quando sair na Globo é que tem algum valor na cabeça de uma boa parte de quem está no governo Lula. Zé, você é um gentleman, né? Quando você diz não há problema nisso, né? Em escolher a Globo, escolher. Não, há problema sim. Há problema sim, há 2 ou 3 problemas, e você, jornalista, talvez não possa, né, por uma questão ética, se manifestar nisso, mas eu posso tocar nessa situação. Há 3 problemas em o governo escolher a Globo como seu principal veículo de comunicação. Primeiro, porque continua empoderando como legítimo um canal de comunicação e oferecendo a contribuição do governo no seu sentido de legitimidade política a um canal de comunicação que nós sabemos que, na primeira oportunidade, passa, assim, a desferir fake news para todos os lados, usando o termo que é utilizado hoje, e influencia decisivamente a estrutura política brasileira, como já fez em outros momentos, sempre contra a democracia e os interesses do povo. Segundo, porque carreando recursos para esses espaços, você evita de criar um ecossistema de comunicação que possa, num futuro muito próximo, aí no período de 2, 3, 4 anos, se ombrear com essa capacidade de comunicação pulverizada que a Globo tem. E a gente viu isso acontecer sob o domínio do Bolsonaro. Porque vamos falar sério, a gente tem que reconhecer que o ecossistema de comunicação criado por eles é algo perverso, mas que funcionou, e funcionou muito melhor, inclusive, que a própria Globo em diversos momentos durante o período da pandemia. E isso foi feito como? Da cabeça das pessoas? É isso que aconteceu? Claro que não. Isso houve um carreamento de recursos direto para essas situações, para montar essas estruturas. O Partido dos Trabalhadores, a comunicação do Partido dos Trabalhadores não entende dessa forma, e vai chegar lá em 2026, Azenha, você vai me cobrar isso. Eu vou querer que vocês me chamem aqui para a gente conversar sobre isso de novo. Porque vai chegar lá em 2026 e vai começar aquela história, como é que a gente não consegue superar as fake news, não consegue superar a empresa do ódio, não consegue porque durante 4 anos em que se teve a condição de recursos na mão para alterar essa estrutura de balança de comunicação, não se fez. E terceiro motivo, que é efetivamente problemático disso, é que toda vez que ministros do governo acabam acenando, vamos dizer assim, para o jogo das vaidades da Rede Globo, efetivamente eles perdem espaço dentro da nossa militância. Porque a nossa militância, ela sabe o que significa ser capturado nesse processo todo e ir dar entrevista para os grandes meios de comunicação. E daqui a pouquinho receber medalha de grande ministro, de bom... Nós sabemos como é que funciona esse jogo de vaidades. Esse é um jogo de vaidades que a nossa militância não tem. A nossa militância é aquela que vai para a rua na chuva para distribuir panfleto. É aquela que vai discutir na frente da rodoviária aqui de Brasília. A Ana já sabe o que é isso, já foi candidata aqui, a gente vai panfletear lá na frente, passa o dia inteiro conversando com um monte de gente, não tem essa vaidade, com a roupa que for, e, portanto, quando a gente olha esse tipo de situação, a gente acaba necessariamente percebendo que essa estrutura da Rede Globo vai muito além do que simplesmente a troca de recursos materiais. Há um conceito simbólico que é preciso ser, de alguma maneira, demolido nesse processo, e que foi tão venal para a prisão do presidente Lula. O que me impressiona é que tudo isso esteja sendo, entre aspas, esquecido em troca de uma certa comodidade de comunicação que vai cobrar um preço muito caro ali em 2026. Fernando, eu concordo contigo. Eu acho que houve um momento em que o Lula recebeu blogueiros no Palácio Planalto. Já houve um momento de maior aproximação. E depois disso, os governantes, os mandatos, construíram suas próprias redes de comunicação e preferem falar diretamente, até porque, ao falar diretamente com o seu público, evitam as críticas à esquerda, né? Eu sinto, às vezes, que a esquerda é tão intolerante às críticas quanto a direita. Eu tenho ficado muito, muito impressionado com o papel carbono que parte da esquerda está se tornando, o papel carbono do bolsonarismo, com uma agressividade muito parecida com a do bolsonarismo, com uma não aceitação a críticas incrível, assim, me surpreende. Então, acho que esses canais de comunicação direta você evita ter que lidar com questões críticas feitas com propriedade, muitas vezes, à esquerda. Mas, de qualquer maneira... Oi.
Não, eu ia te dizer que o Conde, esses dias, elaborou uma tese a partir de uma série de informações que você também elaborou agora. Quer dizer, infelizmente, o governo e o Partido dos Trabalhadores enxergam as mídias independentes de esquerda hoje como concorrentes e não como aliadas. Elas enxergam essas mídias como concorrentes dos seus espaços de comunicação. Existe uma tentativa na esquerda de privatização da comunicação em rede. Então, eu tenho, né, o deputado X tem os seus seguidores, esses são seus seguidores, quase como um feudalismo digital, é uma coisa assim, eu falo, vocês obedecem e ninguém entra, e quem chegar próximo disso acaba sendo atacado. Nesse sentido, os canais de comunicação, que são canais comerciais, porque ninguém aqui se engane, o pessoal da Fórum, o pessoal do 247, o pessoal do ICL, o pessoal do DCM, está todo mundo vivendo desse trabalho, porque ninguém consegue fazer isso de graça, os boletos aparecem, né? Então, quando eles enxergam essa mídia comercial, que é uma mídia não monopolista, mas comercial, profissional, que precisa disso, eles entendem isso como um espaço de concorrência e não como um espaço aliado. E como concorrência, eles não vão fortalecer. Então, não vem conteúdo específico, não vem... Fernando, e eu vejo assim como concorrência, não só do ato de comunicar em si, mas o que é comunicado. Isso, né? Isso, exatamente. O que é comunicado, né? É isso que o Azenha colocou aqui. A concorrência ao livre pensar, a estrutura de crítica, né? E aí você começa a construir pequenos exércitos digitais que ficam literalmente sendo controlados pelos seus senhores feudais, e eles atacam efetivamente qualquer tipo de movimentação que venha a desaguar em alguma relação crítica que possa estabelecer ali. Agora, isso é de uma pequenez, sem falar de uma incompreensão brutal do que é a comunicação e do que é a comunicação em meio digital no século XXI. Mas, além de tudo isso, é de uma pequenez moral e ética que choca a gente. Quer dizer, alguém imaginar que pode, no século XXI, se tornar senhor da palavra e eliminar estruturas críticas é realmente se aproximar muito da forma como os fascistas entendem o que é a comunicação pública. E isso me impressiona demais, porque, como disse o Azenha, nós estamos vendo ecos desse tipo de pensamento que nós lutamos tanto tempo contra durante o governo Bolsonaro se repercutirem agora ou se reproduzirem agora dentro do nosso campo. E isso não só assusta, como me deixa profundamente chocado. Muito bom, gente. A Célia Soares contribui para esse papo e ela diz: há problema sim, Azenha. Poxa, né? Na hora da rua, da porrada, da disputa voto a voto, foi a gente que se arriscou. E aí parece que a porta nos é fechada, diz ela. E a Rosimar, ela também comenta, né? Seria politizador considerarmos os fatos e personagens em um contexto histórico abrangente, pois há uma disputa de poder entre classe dominante e populares. Quem dominar as instituições terá vantagens, né? Ela comenta, e eu trago também como contribuição as mídias independentes periféricas, né, que estão falando também a mesma coisa que as mídias hegemônicas, as mídias independentes como a Fórum aqui, mas que nunca entram também nesse radar dessas conversas, né? Tem muitos profissionais que ficam fora desse mercado e criam seus veículos nas periferias e trabalham de forma muito qualificada, tanto quanto, né? Essa gente toda faz o que nós chamamos de ecossistema de mídia. Esse termo de ecossistema é exatamente porque nós temos que compreender que são grupos de diversos profissionais, de tamanhos diferentes, com públicos e nichos de comunicação completamente distintos que se completam. Né? E o grande objetivo do governo, o grande trabalho do governo seria como irrigar com recursos os ecossistemas de esquerda, democráticos, inclusivos, né, para que nós pudéssemos ter daqui a 4 anos, já não são mais 4 anos agora, já são 3, mas para que a gente pudesse ter daqui a 3 anos um ecossistema sólido o suficiente para combater o processo da fake news. Porque, ao contrário do que o governo diz, fake news não se combate com judicialização, com controle de plataforma, que é praticamente impossível. Ninguém no mundo consegue controlar a plataforma. Porque eu vou dizer para vocês assim, vamos mapear as plataformas que tem hoje. Ainda que nós consigamos leis para proteger, para mapear e controlar essas plataformas, nada nos garante que no ano que vem essas plataformas não estejam totalmente obsoletas.
A cada ano o processo de informação se modifica e a capacidade da tecnologia de se transformar é muito maior do que a nossa velocidade de criar leis para controlá-la. Então, como é que nós controlamos esse tipo de estrutura através das fake news? A gente controla através de letramento digital e da construção de um ecossistema de comunicação com valores inclusivos, democráticos, centrados no bom debate político e em estruturas evidenciais científicas. É tudo o que nós não estamos fazendo. Por quê? Porque a gente está preferindo se comunicar através da Rede Globo, através da Veja, através daquilo que a gente sabe que já deu errado em várias vezes. Então, é um caminho, obviamente, que vai dar erro.